Hello, belinhas! Chegou o dia mais esperado, o dia das belinhas, o dia da aula gratuita do nosso projeto Caderneta. E como eu não consigo trazer para vocês somente uma aula, somente um simples projeto, teremos também de brinde as matrizes da tag, a matriz da nossa ursinha Julie em aplique, teremos o quilt, o molde e toda a apostila com as medidas e materiais. Lembrando, meninas, que essa apostila e as matrizes ficam disponíveis somente por 24 horas. Após as 24 horas, vocês podem adquirir o projeto no nosso site Matrizes do Paraíso, onde você consegue comprar o projeto da caderneta Olivia. Lembrando que esse projeto não é um simples projeto. Eu acredito que é o meu projeto mais completo. Ele tem aula de metalacê, aula de emenda, aula de viés, aula de aplique, aula de pontos leves. É um projeto extremamente completo e ideal para as belinhas que estão iniciando nesse mundo do bordado. Vocês vão conseguir adquirir ali um conteúdo muito didático e um conhecimento maravilhoso para criar suas peças com excelência. Belinhas, deixa eu mostrar para vocês a parte de dentro. Nós teremos 2 bolsos de divisória dos dois lados, bolso de zíper e o bolso para colocar a caderneta. Nosso projeto tá super lindo, com esse quilt maravilhoso, super didático, com várias dicas. Não deixem de clicar aqui no curtir, de encaminhar para as amigas e bora lá! Belinhas, aqui nós já temos o nosso tecido já estruturado, né? O nosso sanduíche. Aqui nós temos linho, manta e 2 camadas de TNT, porque o TNT que eu tinha aqui, a gramatura dele era muito fininha, então eu pus 2 camadas, tá? Esse molde, meninas, ele foi feito, ó, no molde de MDF, tá? Ó, tá certinho o tamanho, certinho do nosso molde de MDF, que vai estar disponível à venda lá na lojinha do nosso site. E lembrando que as belinhas que estão assistindo esse vídeo estão concorrendo a um kit desse molde completo, que vai o bolso e a capa, tá? O corpo da peça. Vai ser sorteado para 3 belinhas aqui que estão assistindo o nosso vídeo e que deixarem um comentário super legal. Belinhas, então feito isso, ó, a gente já estruturou o nosso sanduíche, a peça tá super durinha, tá bem coladinha, bem estruturada. A gente vai pegar o nosso bastidor 16 por 26 para as belinhas que vão fazer o quilt na máquina. Quem não for fazer o quilt na máquina, é só fazer o nosso metalacê, tá? Com a reguinha, do jeito que eu ensino na aula do projeto Capa de Caderneta Olivia, tem uma aula específica para metalacê. Então, é só usar as dicas daquela aula para fazer o metalacê. Aqui eu vou colocar uma camada de entretela e vou usar o meu gabarito também. Eu vou pegar o gabarito e vou colocar ele alinhado e vou marcar todos os pontos desse gabarito para a gente poder fazer a marcação completa para prender a nossa caderneta na máquina. Então, eu vou colocar ela na entretela e trago para vocês verem. Todas as marcações feitas, a gente sabe que o nosso bastidor, ele tem a limitação do tamanho de 16 por 26, tá? Porém, esses pontinhos que foram marcados, eles não estão com 16 centímetros nem com 26, porque tem que contar 3 centímetros depois dos pontinhos que a gente faz, que são esses furinhos que já vem na guia. Então, eu venho com a régua e marco 3 centímetros daqui da lateral e os 3 centímetros da parte de baixo. Desse canto aqui não tem necessidade, mas da parte de baixo e da lateral, a gente precisa fazer dos dois lados. Então, a gente vai marcar esses 3 centímetros com a régua. Pegue uma régua que alinhe bem com dentro do bastidor, ó, que aí vocês conseguem fazer essa marcação. Então, aqui, ó, eu venho aqui, alinho com 3 centímetros
ó. E faço uma marcação. E aqui a mesma coisa, eu vou alinhar com 3 centímetros. E 3 centímetros para baixo. E aí, a gente vai ligar essas linhas, ó. Alinhadinho, ligadinho, e aí agora a gente liga aqui também. Não precisa marcar tudo até o final, porque é só pra gente colocar a quina da nossa caderneta. Belinhas, eu vou ensinar vocês uma diquinha muito prática para fazer esse modelo de caderneta, que é o modelo com o pontinho decorativo no meio, né, na lombada. O projeto Caderneta Olivia, ele é feito na lateral e dá pra gente fazer essa emenda no 13 por 18. Nesse daqui não tem como fazer no 13 por 18 a lombada. Aqui, meninas, ó, a gente marcou, tem 26 centímetros, a nossa caderneta tem 26 centímetros também. Então, a gente vai alinhar certinho e a gente não vai fazer o metalacê na peça toda. Por quê? Porque daria muito trabalho fazer a emenda e encaixar certinho. Então, o quilt que eu disponibilizei para vocês gratuito, ele vai dar exatamente para fazer dessa forma que eu vou ensinar, que é uma lateral e a outra lateral. A gente vai fazer do lado direito e do lado esquerdo, e o meio não vamos fazer porque vai vir a lombada com pontinho decorativo, então ele não vai aparecer. Então, aqui, ó, a gente vai alinhar pontinha com pontinha, tá? Alinha bem bonitinho, pontinha com pontinha. E vai prender com a fita crepe ou com a dupla face atrás ou com alfinetinho. E aí a gente vai para a máquina para fazer todo o metalacê. Fez dessa parte, meninas, a gente vem e faz da outra parte, do outro lado, tá bom? Então é muito prático. O mesmo processo que vocês fizerem para cá, vocês vão fazer a marcação depois que vocês tirarem do bastidor. Coloca a entretela de novo, uma nova entretela, e faz a marcação pro lado de dentro do bastidor. A gente tá fazendo o lado de fora primeiro. Depois vai fazer o lado de dentro, alinha certinho e vai fazer todo o bordado. Meninas, ó, metalacê feito em ambas as partes. Encontrei o meio da minha peça, marquei, e aqui no bastidor eu fiz a mesma coisa da última vez. Coloquei a nossa guia, né? Marquei os pontinhos centrais, marquei aqui, ó, fiz uma linha unindo o meio do meu bastidor e os 3 centímetros abaixo do último ponto para dar o tamanho certinho. E aí, agora eu vou alinhar aqui, ó, meio com meio e alinhar ele aqui, ó, na faixa, na linha certinha. Então, tá alinhadinho, o que que a gente faz? Prende essas laterais e prende com a fita crepe aqui em cima. Então, eu vou prender as laterais com clips para mostrar para vocês como que fica. Gente, prender com clips é o ideal. Por quê? Porque vai deixar mais seguro a sua peça, vai ficar bem presinha e a fita crepe também dá estabilidade. Então, por isso que eu gosto de pôr a entretela sempre mais larga, tá? Então, aqui, ó, eu venho, prendo aqui e prendo aqui. Então, tudo presinho, tá? Eu vou pôr a fita crepe para estabilizar. E aí, assim que tiver estabilizado, a gente já vai para a máquina que eu vou ensinar vocês a bordar a lombada. Tudo presinho, meninas, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar para a máquina. E a máquina vai fazer o seguinte, ela vai bordar as rendinhas
Depois das rendinhas vem uma marcação em quadrado, como se fosse um aplique, onde vocês vão colocar o tecido ou o sintético, o tecido, se for o tricoline, não esqueçam de usar o termocolante, tá? Para ficar bem bonito e não enrugar. E aqui no caso eu quero fazer 2 efeitos em um só. Então eu vou bordar a rendinha e vou fazer um teste para a gente aplicar um detalhezinho com a tesoura de escalope, tá? E aí vem o debrum com o aplique. Então, o primeiro passo, vamos fazer a rendinha. É só levar para a máquina que vai fazer o bordado da rendinha. Belinhas, a rendinha foi feita, toda bordadinha. E aí, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu peguei uma tira de 1 centímetro e cortei com o escalope. E ela ficou reduzida a, acho que 80 milímetros, né? Que é 0,8 centímetros. E aí a gente vai encaixar ela aqui, ó, pra dar esse detalhe. Antes da gente encaixar, a gente vai trocar a linha da máquina, põe uma linha do mesmo tom do tecido do escalope e vai fazer uma marcação em zigue-zague, tá? Fez essa marcação em zigue-zague, a gente coloca bem no finalzinho do zigue-zague. Eu vou mostrar para vocês. Vai fazer um lado e depois o outro, tá? Feito essa marcação, meninas, ó, de um tracinho, a gente vai colocar a fita crepe para segurar embaixo, aqui embaixo, ó, e lá em cima. Porque agora vai fazer um ponto zigue-zague para prender todo o nosso retalhinho de escalope. Meninas, ó, feito isso, o escalope tá todo presinho com pontinho zigue-zague. Agora a gente vai colocar um tecidinho por cima para fazer a marcação para prender e ser essa lombada. No caso, eu vou usar o rosa. E aí, eu gosto muito de misturar o sintético com o tricoline, né? Então, aqui eu tenho 2 opções de sintético. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um que é mais brilhante, que eu não sei falar para vocês o nome, porque é muito raro eu usar sintético, eu uso só em aplique. E esse que tem uma textura mais quadradinha. Deixa eu ver se eu consigo focar na lente macro para vocês, ó. Tá vendo essa textura dele? E aí, o que eu tô pensando? Eu posso colocar esse rosa aqui. E aí, eu faço o laço com esse tom de rosa, que é um pouco mais escuro.
Ou eu faço a lombada com esse e faço o lacinho com esse. E aí vem a dúvida. Eu acho que eu vou fazer o lacinho com esse e vou colocar esse daqui na lombada. Acho que vai ficar mais bonito. Então, eu vou cortar aqui no tamanho e já vou trocar a minha linha também para uma linha da mesma cor desse meu sintético. Aqui, no caso, se vocês forem usar a linha da seta, vocês podem usar a 2139. Vai ser o tom ideal para esse tom de rosa, tá? Então, agora eu vou trocar a linha e a gente vai fazer essa marcação toda em volta. Feito isso, meninas, agora vai vir um detalhe aqui dentro. Vocês podem fazer coloridinho, né, branquinho, para incorporar o branco que tem aqui da rendinha. Eu vou fazer branquinho, mas eu acho que fica bem legal se vocês intercalarem com a cor que vocês colocarem na rendinha, tá? Então, vai fazer branquinho e depois vai vir uns pontinhos corridos aqui na lombada para fazer um detalhe. Esses pontinhos eu gosto de fazer no mesmo tom do tecido. Então, feito isso, eu vou refilar e já vai vir com um ponto cheio de acabamento. Belinhas, ó, nós já fizemos, então, o quilt, a lombada. Olha que linda que ficou. Bem delicadinha com o nosso escalope e com a rendinha. E agora a gente vai pro bordado. Essa parte aqui do bordado da peça, sem ser a tag, tá? Eu não vou ensinar porque é o jeito normal que todas fazem, colocar no bastidor e bordar. Se atentem a deixar um espaço de pelo menos um dedo, que dá 1,5 cm, por conta do viés, tá? Como essa matriz que eu estou liberando de brinde para vocês tem duas versões, né? Uma com balãozinho e outra sem o balãozinho. Eu vou bordar sem o balão por conta da tag, porque com o balão a tag vai tampar o balão. Então, eu vou bordar sem a tag. Ela é em aplique e ela é de meio corpinho. Então, se atentem a bordar. Eu, no caso, não vou fazer aquele ponto de acabamento, tá? Então, eu vou alinhar ele bem no finalzinho. Quem for fazer aquele pontinho decorativo de acabamento que já tem na matriz, pode alinhar ela mais pra cima do que o viés. Então, eu já volto com ela bordada pra gente já fazer a parte interna e o viés. É uma peça muito rápida e muito prática. Aqui, meninas, ela tá quadradinha porque eu ainda não arredondei, tá? Mas ela já tá aqui, ó, costurada com a parte arredondada. É só eu cortar na hora de ir pra máquina. Então, agora a gente vai voltar com a peça pronta, já bordada. Meninas, ó, aqui eu já bordei a nossa tag, tá? E já coloquei a correntinha. A correntinha eu comprei no metro, tá? Aqui eu contei 10 elos, mas pode ser que a gente precisa diminuir na hora de prender na caderneta. Então, eu contei 10 elos, vim com alicate, esses alicates de bijuteria que eu comprei, e abri o elozinho, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Abre o elo. Tem outro alicate que é mais fácil, eu não sei onde que ele tá, mas ele é um pequenininho. Aqui, ó, peraí. Aqui, ó.
Ele tem essa pontinha, ó. E aí eu coloco ela aqui dentro e abro o elo. Abriu o elo. Ó, abriu o elo. Tá abertinho. Eu vou passar a minha meia argola, tá? E aí, depois é só fechar o elo de novo. A mesma coisa aqui, tá? Pode passar o elo dentro do ilhós com a tagzinha. Essa tag vai estar disponível para vocês também. Então, aqui tá pronta. Eu já coloquei o debrum pra gente prender na caderneta. E agora a gente vai pro bolso. O nosso bolso, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Bem delicado, bem prático, com bastante divisórias. Então, 2 bolsinhos para identidade, um bolsinho de zíper e aqui a lapela onde vai ser enfiada a capinha de caderneta, né? A cadernetinha. Então, aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o nosso molde e vai cortar na altura, tá? O molde do bolso. E vai cortar na altura do tecido e vai envelopar, ó. Vai colocar forro, manta e tecido principal, tá? Vão separar 2 pedaços de plástico. Um de 12 centímetros e um de 15 centímetros. Separem também um debrum de 6 centímetros, dobrado ao meio, e coloquem um pedacinho de manta dentro para poder estruturar. O zíper, separem o zíper, um cursor, o viés para a gente dar acabamento e também uma rendinha para a gente colocar. Eu gosto de usar a RA004 da Arte Punto, tá? Meninas, outra coisa que vocês vão separar é um outro viezinho de outra cor pra gente encapar o plástico de baixo pra ficar assim, ó, tá? Pra gente fazer esse acabamento aqui. Então, separem um outro viezinho de outra cor. E aí, a gente já vai pra costura. O primeiro passo é passar o viés no plástico menor, no plástico de 12 centímetros. Então, a gente vai passar o viés na lateral dele. Belinhas, ó, viés já colocado. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o plástico maior, vai alinhar a parte de baixo todinha, ó, e vai fazer uma costurinha de segurança para prender essa parte de baixo do plástico. Em seguida, faz uma costurinha no meio do plástico, tá? Do viés para baixo, para poder fazer a divisória. Prende as laterais também. E aí, você marca o plástico para poder marcar o meio. Dá retrocesso. E pronto. Agora, a gente vai pro zíper. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar o outro debrum, deixa eu só cortar aqui no meio, porque aqui já dá pra 2 peças. E vai colocar aqui, ó, ele tá dobradinho igual viés. Então, vocês vão colocar ele assim, fechadinho, vai passar uma costurinha de um pezinho de máquina em cima, que a gente vai encapar o zíper. Não se esqueçam de trocar a linha e colocar a linha da cor predominante do seu tecido. Então, no caso aqui, eu busco a linha mais próxima desse tom de azul. Então, agora eu vou trocar a linha, porque aqui eu fiz rosinha porque vai ficar escondido. Mas agora eu vou trocar porque vai aparecer o acabamento. Então, feito isso, eu vou pegar o meu zíper. Deixa eu só cortar um pouco aqui, que eu cortei ele muito grande. Pronto. E eu vou colocar, ó,
ele dentro desse viezinho e vou dobrar. Se atentem, meninas, porque o nosso viés, o nosso zíper, ele também tem um jeito certo de ser costurado. O zíper, ele tem uma auréola. Vocês conseguem ver a diferença da textura do tecido daqui, da trama do tecido aqui, para a trama daqui. O nosso viés, ele tem que vir até o final da trama, que seria mais ou menos aqui, ó. Quer ver? Ó, para vocês conseguirem enxergar a diferença. É aqui. Então, a gente tem que costurar no máximo até o final da auréola do zíper. Tanto para o carrinho passar melhor, tanto para não enrugar o zíper, tá? E não correr o risco de desfiar, porque a trama daqui é mais sensível do que a trama de cá. Então, a gente tem que se atentar sempre a isso. E tentem comprar zíperes que são mais engomados, tá? Então, aqui eu vou alinhar dentro e vou dobrar e passar a costurinha bem rente e depois rebater a costurinha embaixo. Feito isso, agora a gente rebate a costura. Pronto, feito isso, meninas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o debrum que tá com a manta que a gente separou. E aí, a gente vai colocar ele aqui em cima, o lado aberto pra cima, o lado fechado no zíper. E vai encaixar, como eu ensinei, bem no final da auréola. E vai passar uma costurinha bem rente, prendendo bem aqui assim, ó. Tá? Prendendo bem. Feito isso, a gente vai pegar o nosso bolso, tá? E aí, eu gosto de alinhar com a parte aberta. Por quê? Porque aqui fica mais fácil de arrematar com a parte fechada pra cima. Então, eu vou alinhar, ó, o final do meu debrum com o início do meu bolso da parte aberta, ó. E aí, vou passar uma costurinha pra poder prender bem rente. Ah, meninas, antes disso, rebate essa costurinha aqui, ó. A gente fez a costurinha aqui bem rente, e aí, alinhado no final aqui, pode fazer uma costurinha de um pezinho de máquina. É só pra prender o zíper melhor, a parte de trás do zíper. Aí, ó. Assim. Tá? E aí, agora, vocês vão prender aqui em cima, bem alinhadinho. Feito isso, a gente vai vir com o nosso outro debrum, tá? Antes de pôr zíper, antes de pôr o cursor, pega esse debrum, a gente vai virar do avesso, vai abrir o debrum que tá igual ao viés e vai fazer uma costurinha aqui, ó, de um pezinho de máquina, tá?
Feito isso, a gente vai virar o nosso viés e vai colocar aquela rendinha que a gente separou para poder alinhar aqui, ó. Olha que delicado que fica. Então, a gente vai passar essa costurinha bem em ciminha, aqui ó, bem no finalzinho do viés, bem rente para ficar bem bonitinho. Passem devagar, não precisa ter pressa. A perfeição, ela é inimiga da pressa. Então, é só fazer devagarzinho que você consegue fazer com um acabamento bem bonito. Agora, antes da gente pôr o cursor, a gente vai puxar o plástico para ele ficar esticado e o zíper também ficar esticado e vai rebater a costurinha aqui embaixo para poder prender o plástico, tá? E aí já pode refilar a parte de baixo. Pronto, ó, feito isso, ainda não vamos pôr o cursor. Por quê? Quero mostrar para vocês uma coisa importante que a gente tem que se atentar sempre na hora de fazer cadernetas. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos a frente da caderneta, eu ainda não pus o forro, mas vamos simular que ela está com forro. Deixa eu refilar aqui essa parte aqui primeiro, peraí. Ó, o que acontece? Esse bolso aqui já tá com o zíper colocado. Se a gente não se atentar ao lado que a gente põe o zíper, o que vai acontecer? O nosso zíper não vai fechar pra cima, tá? Ele vai fechar para baixo e vai ficar aquela coisa caída e não fica bonito. O zíper tem que fechar, o cursor tem que fechar sempre pra cima. Então, eu alinho os bolsos sempre antes da caderneta pronta aqui, pra eu saber por onde eu tenho que passar o meu cursor. Então, aqui eu sei que o meu cursor tem que passar de baixo para cima. Então, eu já vou pegar o cursor e passar ele. Meninas, ó, já passei o cursor e agora o próximo passo. Eu vou fazer uma costurinha aqui e refilar esse excesso. Feito isso, é só refilar. Próximo passo, a gente já está acabando a nossa caderneta. A gente vai colocar o forro da caderneta. É muito simples. É só colocar o tecido que você escolheu de forro. Aqui, pode colar com uma cola permanente em spray, pode passar uma cola cascorês, fica a critério de vocês. Cola, vira, passa uma costurinha em volta e refila o excesso. Muito rápido e muito prático. Depois disso, a gente vai pregar os bolsos e a tag. Forro colocado, o que a gente vai fazer? Aqui vai vir a lapela para fechar. Vocês podem achar aqui o meio, tá? Da peça. Achou o meio? Conta 2 dedos. E aí, o que acontece? Que eu esqueci de falar para vocês. Aqui, ó, vocês podem deixar uma aberturazinha no lado do avesso. Aqui é só eu soltar a costurinha e deixar a abertura. E aí, vocês vão fazer um furinho sem furar o forro, tá? E vão colocar o botão de imã com ribite. No caso aqui, eu vou pôr a fêmea, né? Que é a que tem o furinho pra dentro. Então, eu vou colocar ele aqui pra quando a gente for colocar a lapela, fechar aqui em cima e o botão ficar embutido, tá bom? Feito isso, meninas, a gente agora vai colocar os nossos bolsos
vai alinhar certinho e vai passar uma costurinha em volta, prendendo os bolsos, tá? E aí, eles vão fechar e ficar assim. Olha que linda essa caderneta, gente. Eu estou apaixonada, eu amei essa combinação de tecido. Então, a gente vai fazer a costura em volta, já refilar o excesso e volto pra gente prender a tag juntas. Meninas, ó, parte interna pronta. Aqui, vocês vão colocar, ó, alinhar certinho. E aí, é só prender, fazer uma costurinha aqui e aqui, prendendo a nossa tag. É muito rápido, muito simples. Acha aqui, ó, o meio do seu bordado para poder ficar alinhadinho. Estica para poder ver até onde a sua correntinha vai. Aqui eu cortei com 10 centímetros a correntinha e o bordado eu fiz com 15 de altura, tá? Então, aqui é só alinhar certinho e passar uma costurinha bem rente, prendendo o debrum. Costurinha feita, tá preso. Eu vou prender a outra meia argola aqui onde vai ser o chaveiro, tá? E aí, o chaveiro vocês podem fazer a critério de vocês. Vocês podem fazer o chaveirinho da coleção Theo e Julie, porque essa daqui é uma versão aplique da Ursinha Julie. Ou vocês podem colocar um tassel, aqui eu tenho, ó, um tassel azul. Tenho também essa ferragem aqui, olha, que é linda. É um pontinho de luz, fica super elegante, super chique. As mamães adoram. E ela tem lá no nosso parceiro, na Metal Chic. E vocês têm 10% de desconto nas compras acima de R$100 no Pix com o vendedor Gederson. Então, aproveitem para garantir. Olha que delicadeza que fica isso, gente. Eu estou apaixonada. E agora, a gente vai fazer a nossa aba de fechamento, tá? As meninas que têm o projeto da Caderneta Olivia, lá elas têm 2 opções de abas de fechamento feitas na bordadeira. Quem não tem, pode só fazer um quadrado de 12 centímetros por 3 de largura, e se for fazer no tricoline, faz com 3,5. E aí, vocês vão pôr dessa forma aqui, ó. É só um exemplo, porque o que eu vou fazer é de sintético. Mas eu vou explicar para as meninas que vão fazer de tricoline. Vai pegar uma manta R2, você vai passar, né, deixar o direito para cima. E aí, você vai sobrepor dessa forma assim, colocando direito com direito e manta para trás. Aí, vocês vão fazer um desenho assim, ó. Para fazer a aba. E aí, vocês vão fazer uma costurinha em volta. Pode ser zigue-zague, pode ser ponto reta, pode... O zigue-zague fica ótimo. E aí, vocês vão recortar aqui e recortar todo o excesso e desvirar. Desvirou, faz uma costurinha de pesponto.
Aqui, no caso, eu quero fazer ela de sintético, no sintético azul, porque a gente vai passar um viés rosa. E eu quero usar a tesoura de escalope. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Belinhas, aqui no caso, ó, eu peguei um sintético, dobrei ao meio direito pra cima, tá? Fiz um desenho aleatório de uma marcação. Fiz com a caneta fantasminha, depois é só passar o secador quente que sai a marcação. E eu vou fazer uma costura em volta, tá? Pronto, ó. Feita essa marcação, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com a escalope em volta para dar um detalhe, um charmezinho. E para combinar com aquele debrum que a gente fez de escalope também, que ficou super bonito. Que é essas ondinhas aqui, né? Pronto, refila, passa o secador. A gente vai aqui, ó, achar o meio, vai fazer uma costurinha para prender, para poder fechar bem aqui, ó. Então, vai ficar bem fechadinho, bem bonitinho. Então, eu vou passar o secador e volto já com ela presa. Belinhas, nossa caderneta está prontinha. Agora, é só passar o nosso viezinho, que está finalizada a aula para vocês. Lembrando que eu não vou ensinar aqui na prática a forma de passar o viés, pois a aula de viés está disponível no projeto Caderneta Olivia, tá? Tá lá disponível lá no nosso site. Então, eu vou passar o viezinho e volto com ela 100% finalizada para mostrar para vocês. E assim ficou a nossa caderneta. Olha que delicada que ficou. Uma aula super legal, super prática, com várias dicas, com moldes. E não se esqueçam, os moldes e as matrizes ficam disponíveis por apenas 24 horas. E para as belinhas que tiverem interesse em adquirir o nosso molde em MDF, o link do site está disponível aqui na descrição e já já terá o lançamento dos nossos moldes em MDF.